Oi, galerinha, bom dia. Estamos de volta, né? Depois deste feriadão, vocês já curtiram muito, não foi? Então tá na hora da gente fazer as nossas tarefinhas de novo, tá bom? Sejam bem-vindos, tá bom? Cada dia que passa, eu acredito que a gente esteja mais perto de sair, né, dessa quarentena. A gente está vendo aí tudo voltando, então que Deus abençoe, que a gente possa voltar para as nossas atividades logo, que a tia tá morrendo de saudade. Bom, vocês já viram a nossa atividade de matemática, que é, né, sobre subtração. Eu acredito que vocês já tenham até feito, que a gente já vem trabalhando subtração há muito tempo, então eu acredito que vocês estejam muito fera. E agora nós vamos para a nossa aula de história. Hoje a tia não vai dar aula de geografia, tá bom? Vai ser só história. Quando for na próxima semana, a gente só corrige a atividade de história e faz a atividade de geografia, para não ficar muita tarefa para vocês, tá certo? O tema da nossa aula de história hoje é o lazer, tá bom? Que o lazer, ele é fundamental para a nossa vida. A gente tem que trabalhar, tem que estudar, mas a gente também tem que ter momentos de lazer. Ou seja, a gente tem que descansar, porque senão a gente não aguenta. Então, olha o que diz aí o primeiro parágrafo. O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode se entregar espontaneamente em seu tempo livre. Ou seja, quando a gente tem um tempinho livre, a gente tem que curtir, né, um pouquinho de lazer. Pode ser assistir televisão, né, jogar, brincar. Antigamente, principalmente na Europa, o lazer era praticado em feiras de curta duração, desfiles e campeonatos. Também havia lugares onde as pessoas iam para se encontrar. Os cafés, por exemplo, ofereciam uma atmosfera simpática para conversas comerciais e bate-papos. Já os teatros ofereciam uma atmosfera simpática, né, para um local de apresentações de peças. Ou seja, o nosso lazer podia ser parquinhos de diversão, restaurantes, cinema. Só que no período de pandemia que a gente está, fica um pouco difícil, né, curtir algumas formas de lazer. Por exemplo, você não podia estar indo para o parque, não podia estar indo brincar na praça. Então, você teve que se readaptar e fazer outras formas de lazer nesse período, não foi? Assistir um filme com o papai e a mamãe, jogar um jogo com um coleguinha virtual. Ou seja, a gente teve que se readaptar às nossas formas de lazer. O lazer pode ser praticado sozinho ou em grupo, que nesse período que a gente está vivendo, nosso lazer só pode ser com a família ou sozinho, não pode ter aglomeração. E depende do local onde estamos e das pessoas com quem estamos convivendo. As atividades de lazer possuem diferentes características do campo e da cidade. Vamos pensar, nosso lazer na cidade. É possível ter várias formas de lazer, como o cinema, o teatro, exposições, parques de diversão, games, né, uma pracinha, um monte de formas de diversões que a gente tem disponível na cidade. Já no campo, também é possível brincar, se divertir, só que de outra forma. Olha aí, em geral as atividades envolvem mais a natureza. Pode ser um banho de rio, um passeio de cavalo, cuidar das plantinhas, cuidar de um animal, tomar banho de rio, como outras muitas formas que pode ser. Tomar um banho de cachoeira, fazer um passeio, não é isso? Continuando, as atividades de lazer são diferentes também de acordo com a época, o clima e o ambiente e a idade. Por exemplo, a forma de lazer de vocês é diferente da tia. Por quê? Porque a idade de vocês é diferente da tia. A forma de lazer daqui da nossa cidade é diferente do lazer de uma cidade lá do sul, porque o clima, o costume deles é diferente. Então, o lazer vai depender muito da idade, do clima, do lugar, do tempo. Por exemplo, o lazer do seu avô é diferente do seu de hoje em dia. Em relação à época, podemos perceber que antigamente e atualmente as formas de lazer são bem diferentes. Era bem comum, por exemplo, as crianças brincarem de correr,
jogo do queimado e de tantas outras brincadeiras diferentes das atuais. Da mesma forma, o lazer dos adultos também se modificou ao longo do tempo. O lazer tem alterado de acordo com o clima, uma vez que o tempo define se vamos brincar em locais abertos, quando o dia está ensolarado, ou em locais fechados, quando está chovendo. Ou ainda se moramos em prédios que não possuem um playground. Por exemplo, se você mora numa casa, o seu tipo de brincadeira é bem diferente da criança que mora num apartamento. Não é isso? Se você mora num lugar que chove muito, então você vai ter que brincar dentro de casa. Se você mora num lugar que é ensolarado, você vai brincar nas áreas abertas. O que existe no ambiente também define o lazer. Em um lugar com neve, é possível fazer boneco de neve e na praia, fazer castelos de areia. Não é isso? Mas agora, vamos pensar. Como é que o seu avô brincava, o seu pai? E como é que você brinca hoje em dia? Com certeza com jogos virtuais, não é isso? No celular, coisa que seu pai e o seu avô não tinham. Então, a gente pode ver que o lazer se modificou no decorrer do tempo. A idade das pessoas interfere no tipo de lazer. Você já observou como é que o papai e a mamãe se divertem? É diferente de vocês, não é? Então, é comum as crianças gostarem de brincar, de correr, de movimento. Já os adultos levam o movimento mais a sério, como a prática de um esporte, a atividade física, um almoço, um jantar, encontrar os amigos. Além disso, os interesses com a idade são diferentes quanto ao tipo de filme que se pode ver no cinema. Por exemplo, por conta da sua idade, o seu interesse por um filme é diferente do interesse do papai e da mamãe. Pode ser que o papai e a mamãe gostem de um tipo de filme diferente do seu, por conta da idade deles. Espetáculos ao qual vai assistir, um livro, o seu gosto de livro pode ser diferente do papai e da mamãe, e tantas outras coisas. Então, mas eu só quero que vocês entendam que o lazer, ele é fundamental para a gente. A gente tem que ter um momento de lazer. Não pode ser só estudar, não pode ser só brincar também. Tem que estudar. Tem que se estudar, tem que se trabalhar, mas a gente tem que tirar um tempinho pra gente. Nem que seja uma tarde de domingo, para descansar, para brincar. Você, aqui nas nossas aulas, a tia só está pedindo 1 hora do seu dia para estudar. Que dá tempo de fazer tudo, me mandar e o resto do dia você fica todo para brincar e ler outras coisas, tá certo? Então, é fundamental que todos nós tenhamos um momento de lazer, mas também é fundamental que a gente estude, que a gente trabalhe, que a gente siga a nossa vida. Entendido? Então, o lazer ele é fundamental para a gente, mas também é fundamental estudar, tá certo? Agora, tem uma atividadezinha bem simples, seguindo aí, que você vai fazer e vai me mandar a foto. E eu vou aguardar, tá bom? Tchau, beijo e até mais tarde.